Evangelho de João, capítulo 20, verso de número 1. Já abriram as suas Bíblias aí? Tudo bem? Já abriram? Todo mundo já encontrou? Vamos lá? Posso ler? Eu vou ler o texto, tá? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então, Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para a sua casa. Amém? Feche os seus olhinhos aí, por favor, que nós vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu peço que o Senhor nos abençoe com a Tua presença. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra. Que o Senhor possa, meu Deus, dar para nós de maneira simples aquilo que o Senhor planejou antecipadamente a cada um de nós que está aqui e que virá estar depois. Que o Senhor possa nos ajudar, papai, dando para nós o discernimento, o entendimento da Tua palavra, segundo a vontade e o desejo do Teu coração, de uma maneira muito simples, para que todos possamos entendê-la e compreendê-la em nome de Jesus. Eu peço que a nossa fé nessa noite no Senhor Jesus sejam aumentadas em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem é os fundamentos da fé cristã. E eu quero hoje falar um pouco sobre esse texto que fundamenta a minha e a sua fé. Eu quero mostrar para você alguns pequenos detalhes, porque Deus, ele é detalhista. Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Deus está preocupado com os mínimos detalhes da tua vida, porque Ele quer que você veja e creia. Ele quer que você saiba que de fato Ele é o Senhor. E pela sua imensa misericórdia, Ele nos dá sinais e mostras de que Ele de fato é Deus. E desde o princípio foi assim. Nem todo mundo conseguiu crer sem ver. A grande maioria das pessoas precisa ver para crer. E Jesus sabe disso. Jesus sabe disso. Por isso Ele nos dá a possibilidade de vermos coisas que Ele faz, de observarmos coisas que Ele coloca praticamente diante dos nossos olhos, para que nós possamos perceber a sua presença. Nós precisamos observar os sinais que Jesus nos tem dado, como aquele filme de João e Maria, que eles seguiram aquela trilha de pedacinhos de pão, é assim? Reservadas as proporções, né? Reservadas as proporções. Deus, ele deixou uma trilha para que nós sigamos ele. Ele deixou uma trilha. Uma trilha de pão e vinho. Uma trilha de cruz e sangue. Uma trilha com milagres, maravilhas, coisas grandiosas e extraordinárias, para que nós possamos seguir.
A Bíblia diz que nós andamos de fé em fé, de glória em glória, se você preferir. Nós somos muitas vezes surpreendidos por Deus em função de um milagre na nossa vida. Quantas pessoas estão aqui hoje porque receberam um milagre? Porque não acreditavam muito, porque não botavam fé de fato, porque apenas observavam, eram observadores do Evangelho e hoje são cumpridores dele, porque foram alcançados pela sua imensa misericórdia, através de um milagre, através de um sonho, através de uma visão, e hoje estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, para receber no seu coração a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós, quando ouvimos a palavra de Deus, nós recebemos a fé que alimenta a nossa alma, a fé que sustenta a nossa vida, a fé que nos conduz pelo caminho todos os dias, e mesmo quando eu e você estamos cansados e temos vontade de parar, às vezes apenas para sentar um pouco para descansar, e às vezes para pegar outro caminho achando que ele seria melhor. Na sua imensa misericórdia, o Senhor, através do Espírito Santo, fala conosco, através de visões, revelações, profetas, sonhos, das mais variadas formas e jeitos, para que nós tenhamos a nossa atenção voltada para Ele. Ele chama a nossa atenção. Como uma preciosa flor, como o jasmim, talvez você não conheça, mas se você conhece, você sabe do que eu estou falando. Quando você está caminhando na rua e tem uma árvore, um pé de jasmim, e ele dá a sua flor e a sua flor está aberta. O seu perfume é tão intenso que mesmo você estando a uma quadra de distância dele, você sabe que ali tem um pé de jasmim. Você sabe disso pelo cheiro. Você sabe disso pelo cheiro. O cheiro dele se espalha pelo ar, mesmo sendo uma flor só. O jasmim é uma planta tão difícil de pegar que você tem que comprar uma muda, porque se você lascar um galho e plantar, dificilmente ela pega, é difícil. Mas quando ela pega, ela cresce, se transforma numa árvore linda e ela se torna predominante no ambiente. Ela é normal, não tem diferença de outra árvore qualquer, cresce no meio das outras, mas quando chega a primavera, aparecem então as suas flores. E quando as suas flores abrem, todos sabem que ela está lá. Assim é um crente cheio do Espírito Santo. Assim um crente cheio de Jesus. Ele fica no meio dos outros sem se manifestar. Ele fica no meio dos outros sem ter uma roupa diferente, sem ter anéis de ouro, como igual a todos, da mesma maneira, crescendo do mesmo jeito. Porém, quando o Espírito Santo se manifesta na sua vida, são como flores gloriosas que espalham o seu cheiro por todos os quatro cantos dos lugares aonde ele está. E todos sentem o cheiro de Cristo através da presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz a diferença na vida do crente. Você pode ser uma flor, porém não ter cheiro. Você pode ser uma árvore, porém sem flor. E talvez você não dê flor, mas você dê fruto. Existem diversos membros num corpo, a Bíblia diz que são todos diferentes, porém eles coexistem para um único sentido, por uma única razão, para louvor e adoração de Cristo. Nós precisamos, eu e você, observarmos que somos o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, nós devemos exalar o bom perfume do Espírito Santo de Deus, mas isso só acontecerá quando estivermos plantados numa terra fértil. Uma terra boa e de boa qualidade, regados com uma água boa e de boa qualidade.
Então assim poderemos dar os frutos, assim poderemos dar as flores, assim teremos frutos doces ou frutas ou flores cheirosas. Eu não sei se você é uma árvore que dá fruto ou se você é uma árvore que dá flores, mas as duas são úteis, as duas são precisas e necessárias. E eu e você precisamos estar atento ao que a palavra de Deus nos traz como verdade, como conceito. A nossa fé cristã é que Jesus Cristo nasceu de uma moça virgem que se chamava Maria. Caminhou na terra por 33 anos, aos 30 começou a pregar um evangelho novo, uma palavra nova, uma nova doutrina. Morreu aos 33 anos, numa sexta-feira, às 3 horas da tarde, e ressuscitou no domingo às 6 horas da manhã. E está vivo, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por mim e por você. Esta é a nossa fé. É nisso que cremos, que confiamos. E quando eu olho para esse texto, eu percebo aqui Jesus fazendo questão que eu e você soubéssemos disso. Deixando um testemunho vivo através da palavra de Deus. Por isso é tão importante que nós conheçamos e prossigamos em conhecer as Escrituras. Por isso Jesus afirma que quando não conhecemos as Escrituras, nós pecamos. É pecado não conhecer a Bíblia. Jesus disse: pecas por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos a obrigação de conhecer a palavra de Deus, de andar por ela, para que não sejamos enganados pelos lobos. Existem muitos lobos mentirosos e devoradores que andam na terra pregando um evangelho falso. Muitos deles andam por aí ensinando de maneira ardilosa que você deve guardar o sábado, por exemplo, quando Jesus Cristo estabeleceu como dia do Senhor o domingo. O diabo veio para roubar, matar e enganar você. E você precisa acordar para as verdades bíblicas e cristocentristas. Você precisa despertar para as coisas grandiosas e valorosas que o Senhor deixou para mim e para você. Jesus estabeleceu o domingo como o dia em que os crentes deveriam se reunir para lembrar a sua vida e a sua morte, na esperança da sua volta. Isso foi estabelecido por Deus, está escrito na palavra de Deus, mas muitos não fazem. Porque ouvem ensinamentos mentirosos e hereges ensinados por aí, que não são os de Deus. Jesus Cristo, quando morre, sepulta a lei. Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, para que a lei se cumpra. Eu não vim para retirar nenhum tio, nenhuma vírgula da lei, porém para que ela se cumpra. E Jesus veio e cumpriu a lei porque ele era judeu, mas quando ele morreu, morreu com ele a lei também. Sepultado com ele. E quando Jesus ressuscita, ele traz para nós uma nova aliança. Não mais a aliança abraâmica, não, a aliança firmada em Abraão, conduzida por Moisés, por Davi e por tantos outros heróis da fé. Agora Jesus Cristo estabelece uma nova aliança. Agora Jesus Cristo estabelece um novo testamento. Agora o Senhor tira de sobre o seu povo, das suas ovelhas, dos seus seguidores, daqueles que creem nele, o jugo da lei. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer que para aqueles que ainda leem Moisés, o véu está posto sobre o seu rosto, mas que quando eles se converterem a Cristo, então o véu lhes será retirado, porque a lei em Cristo foi anulada. A carta aos Coríntios é descrita de maneira extraordinária pelo apóstolo Paulo. E ele traz para mim e para você ensinamentos extraordinários, os quais devemos conhecê-los, segui-los, adotá-los, usá-los, para que não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, empurrados por uma doutrina satânica e demoníaca, se ela não for essa. O apóstolo Paulo diz que qualquer um que vier te ensinar outro evangelho que não seja esse, considere-o maldito. E todos aqueles que ensinam doutrinas que não são as cristocêntricas, biblicistas, neotestamentárias, são demoníacos, mentirosos e malditos, segundo a própria palavra de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos às Escrituras, nós precisamos estar atentos àquilo que a Bíblia diz, porque só isso é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Quando Jesus Cristo de Nazaré nos dá um novo testamento, ele nos deixa
um testemunho vivo daquilo que eu e você precisamos entender, aprender e crer. Ele disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer estará já condenado. Por isso nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. A fé que nos foi deixada na cruz. A cruz que rompeu com o velho. Na cruz o velho acabou. Na cruz o sacrifício único foi feito, onde o Cordeiro de Deus, que tirou e que continuará tirando os pecados do mundo, foi pregado na sexta-feira, já logo de manhã, e resistiu até 3 horas da tarde, ou a hora 9, se você preferir. A Bíblia diz que nesse momento ele se rendeu, ele entregou-se. Isso está escrito aqui no Evangelho de João, no capítulo de número 30, onde está escrito: quando Jesus tomou vinagre e disse tetelestai, e inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Aleluia. A palavra grega tetelestai, que significa está consumado, está terminado, acabou, the end, hasta la vista, já era. Jesus está falando sobre aquela aliança abraâmica que foi dada por Deus, porém o povo quebrou. Um jugo pesado demais que não poderia ser carregado, conduzido ou levado pelo povo. E Jesus, sabedor disso, trazido pelo seu Pai, andando na terra, certa feita, ao monte, orando de madrugada, ele disse: Pai, afasta de mim esse cálice. E a Bíblia diz que ele chorava na sua aflição de morte. Era uma quinta-feira, que antecedeu a sexta em que ele seria crucificado. A Bíblia diz que ele, aos prantos de madrugada, diante do seu Pai, disse: Pai, afasta de mim esse cálice, que era um cálice de cruz e morte. Porém, num momento de lucidez, porque ele estava extremamente aflito, levanta os seus olhos para o céu e ele fala em alto e bom tom para que o seu Pai ouvisse, e disse: Senhor, mas que não seja feita a minha vontade, porém a sua. Jesus, irmão, homem, varão valoroso, veio à terra para deixar um legado que se chamaria cristianismo. Ele veio para estabelecer um novo reino, um reino que não pertence a esse mundo, um reino que não pertence a essa terra, o reino dos céus. Certa vez, quando ele estava diante de Pilatos, Pilatos, olhando para os seus olhos, disse: Olha, os judeus dizem que você quer ser o rei desse mundo. Jesus olhou para ele e disse: Desse mundo? Não, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, certamente meu Pai daria ordens e desceriam miríades de anjos, legiões de anjos, e destruiriam a todos, mas o meu reino não é desse mundo. O meu reino é de um mundo vindouro, o meu reino é de uma outra coisa, é formada de uma outra estrutura, o meu reino é formado de uma outra maneira, o meu reino foi pensado de outra forma, o meu reino foi estabelecido não por mim, mas pelo meu Pai que está no céu. Aleluia! E eu e você, como viajantes e peregrinos numa terra estranha, andamos e caminhamos por essa terra, esperando, buscando, lutando, nos empenhando, desbravando até para que tenhamos a condição de um dia herdarmos a vida eterna no reino vindouro. A Bíblia diz que no céu existe uma cidade e ela se chama Jerusalém Celestial. Ela foi medida por Ezequiel. A Bíblia diz que ele pegou um cordel de medir junto com o anjo mediu a sua extensão, largura e altura. A Bíblia diz de que essa cidade é feita, como ela foi estabelecida nos céus, e que um dia ela descerá à terra, mas não nesta terra, e sim numa nova terra. Disse o apóstolo Pedro que esta terra em que eu e você vivemos e moramos será consumida, destruída pelo fogo. O apóstolo Pedro disse: eis que as estruturas dessa terra se abrasarão e se queimarão, e eis que o Senhor fará um novo céu e uma nova terra.
O que nós esperamos é algo que há de vir, o que nós esperamos é uma novidade, o que nós esperamos é pela esperança que gera fé no nosso coração, e se esperamos, então não vemos. O reino que há de vir não pode ser visto pelos olhos humanos, porque a Bíblia diz que aquilo que é impuro não pode herdar aquilo que é puro. Nós não temos condições, nós não temos estrutura, nós não temos capacidade espiritual para enxergar o reino dos céus, porque ele não é físico. O reino dos céus é espiritual. Por isso você não o verá, porém deverá crer nele. Deverá crer. E para que você creia, nos foi deixado um testamento. O que é um testamento, se não um testemunho verdadeiro? Quando você vai registrar um testamento no cartório, eles põem uma chancela e carimbam, e o cartorário assina dizendo: isto é verdadeiro. A palavra de Deus recebeu esse selo, e o selo é o sangue do Cordeiro que foi derramado na cruz do Calvário para selar esse testamento, afirmando que ele é verdadeiro. Jesus disse em Marcos 16, lá do 20 e 21, ele disse: e eu cooperarei convosco, fazendo sinais, prodígios, maravilhas, para confirmar a pregação deste evangelho. Quando o evangelho de Cristo é pregado com verdade, com autenticidade, um evangelho verdadeiro e chancelado por Cristo, Cristo estará ali. Quantas pessoas que vivem de uma igreja adulterada, uma adúltera, porque uma noiva de Cristo não pode supor que será noiva de Cristo tendo um caso com Satanás. Quantas que se dizem ser noivas de Cristo, mas flertam com o diabo? Quantas que dizem ser a noiva de Cristo, mas têm um caso com Satanás? O seu Deus, na verdade, é Mamon, o dinheiro. Comunidades religiosas que pregam um evangelho transviado, de libertinagem e liberdade que a Bíblia nunca deu, de doutrinas e ensinamentos que não estão escritos na palavra de Deus. E quando esses homens são confrontados com o evangelho, eles dizem: ah, mas estas são regras da nossa igreja, uma igreja que não é cristocêntrica, porque não tem a sua doutrina baseada e fundamentada na palavra, na doutrina e no costume de Cristo no Novo Testamento. Não são igrejas cristocêntricas, não são igrejas biblicistas, aliás, não são nem igrejas, são seitas. Igrejas que exigem um comportamento humano que a Bíblia não exige. Que ensinam coisas que Deus nunca falou. Que cobram coisas que Jesus nunca cobrou. Jesus Cristo disse: o meu jugo é leve, o meu fardo é tranquilo, você vai levar numa boa. Porém, quando você encontra determinadas congregações religiosas, eles colocam sobre você um jugo pesado demais. A Bíblia diz que eles se colocam como donos da verdade, sentam na porta do céu, não entram e não querem que você entre também. Colocando doutrinas sobre comidas, bebidas e comportamentos que a Bíblia não diz. Porém, se abstém da verdade, da santidade, da fé, do amor, da caridade, pregando um evangelho que não é o que Jesus deixou. Quando olhamos para o evangelho de Cristo e observamos as chagas de Jesus em cada texto, observamos as suas feridas em cada palavra, percebemos o amor que Jesus deu, deixou, mostrou por cada um de nós, eu e você. Nós ficamos muitas vezes, eu me sinto, não sei você, mas eu acho que sim, envergonhado, constrangido, em função do tamanho amor que Jesus Cristo tem por nós. Quando ele deu-se, a Bíblia diz, deu-se, ninguém matou Jesus, mas Jesus deu-se ao sacrifício para que o meu e o seu pecado fossem perdoados.
Nós fomos sarados pelas pisaduras de Jesus Cristo. Isaías disse e vós fostes sarados pelas pisaduras do Senhor Jesus. Quando caminhamos nos seus mesmos passos, nós temos as nossas enfermidades agora levadas na cruz do Calvário. Portanto, nenhuma enfermidade é mais sua ou minha. Então não a assuma, não a tome por sua quando ela não é sua. Para de falar, a minha dor de cabeça, o meu câncer, o meu... Não, ele não é seu. O seu Jesus levou na cruz. Foram pregados na cruz. E agora não tem mais nada seu. A única coisa que tem, que é sua, é o amor. O amor que Cristo dedicou por você, permitindo-se ser pregado na cruz do Calvário para morrer e derramar o seu sangue, que essa terra bebeu em testemunho pelo meu e pelo seu pecado. Quando eu observo a palavra de Deus, eu vejo Maria Madalena chegando no domingo, 6 horas da manhã, no Getsemane. E quando ela chega, o sepulcro está vazia, Maria Madalena e Maria, mãe de Jesus. A pedra havia sido removida, era uma pedra redonda que rolava na porta. E ela foi removida, foi retirada, saiu, não estava mais lá. A Bíblia diz que elas chegam, olham para dentro e veem os lençóis que envolviam. Veja, eles não estavam sobre Jesus, eles envolviam Jesus, lançados todo no chão. E elas então, desesperadas, voltam para as casas onde estavam em oração, todos juntos. Voltam correndo, chorando, desesperadas, e quando chegam lá, Pedro e João lhes amparam, dizendo: irmãs, o que houve? Elas disseram: vem conosco, porque roubaram o corpo do nosso Senhor. E eles então correm, diz a palavra de Deus. Mas João, mais novo, mais leve que Pedro, corre e chega na frente. Eu queria ler o texto para você no verso de número 5, se você puder fazer o favor, acompanhe comigo a leitura. João, capítulo 20, verso de número 5, diz assim: e, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis no chão. Estavam. Olha o que ele diz. Mas enrolado num lugar à parte. Organizado. Dando a impressão para os seus discípulos que ele não foi levado, mas ele saiu devagar, com calma. E nós continuamos no 8. Então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Sabe por que João creu? Porque ele viu os lençóis no chão. Porque ele viu o lenço devidamente enrolado sobre a cabeceira do lugar onde Jesus estava deitado. Quando ele viu os lençóis que não estavam rasgados, porque Jesus estava envolvido, enrolado, era assim que o corpo era posto. Não era posto um lençol sobre ele, não. Não era assim que se enterrava um judeu. Você lembra quando Jesus vem ressuscitar a Lázaro? E a Bíblia diz que ele estava todo atado, enrolado. Lembra disso? E para que Lázaro pudesse sair, eles tiveram que ir lá e desenrolar ele. Quem lembra do texto? Eu já disse para você, você precisa aprender a conhecer a Bíblia. Para ninguém mentir para você. Era enrolado. Mas o lençol de Jesus, a sua manta mortuária, se você preferir,
estava toda enrolada no chão, caída, e não estava rompida. Ninguém havia desenrolado ela. E veja que coisa interessante, que a palavra de Deus faz questão de detalhar como estava o lençol. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. Ela está contando como eles viram, como eles ficaram impactados. E aí você começa a pensar, mas por que eles ficaram impactados do lençol estar no chão? Porque era como um casulo. O lençol era como um casulo. E ele estava ali no chão e ninguém tinha desatado. E ele não tinha sido rasgado, ele estava ali no chão. Porque Jesus, quando transfigurado foi, aleluia, em um corpo revestido com a glória de Deus, o tecido não teve mais poder sobre ele. Aleluia. E ele simplesmente saiu de dentro. Eita glória. E o lençol estava ali exatamente como eles tinham colocado, com todas as especiarias, com tudo que foi posto dentro. Não tinha nada tirado, nada normal, nada rasgado, nada quebrado, nada. Porque Jesus foi transfigurado, foi transformado. E algumas pessoas perguntam, mas pastor, e o corpo de Jesus está onde? Escute, ele foi transformado. Você entendeu? Você entendeu isso? Transformado. Quando o Espírito de Deus desceu do céu e ressuscitou a Jesus Cristo, sua carne foi transformada em luz. A sua carne foi transformada em poder. Veja, transformada. Transformada. Olhe para quem está do teu lado. Dê um abraço nele, se possível for, se você não estiver sozinho. Balança ele e diga, profetize na vida desse crente, dessa crente. E diga para ele, Jesus vai transformar você. Fale para ele. Profetize na vida da pessoa que está aí do teu lado, no meio da tua família. Profetize ele. Jesus vai transformar você como ele foi transformado. Creia disso. Você crê nisso? Você crê nisso? Jesus foi transformado, irmão. Olha o que o texto diz. E João, o apóstolo do amor, aquele que dormia com a cabeça sobre o peito de Jesus, viu os lençóis caídos no chão e creu. Quantas pessoas que hoje olham para os lençóis para crer em Cristo. Os lençóis de hoje são as evidências da vida e ressurreição de Cristo, são os milagres, as libertações, as transformações, as curas, as ações e poder de Deus manifestadas na terra pelo poder de Deus. Nós somos alcançados e transformados pelo poder de Deus e por isso vivemos de glória em glória. E assim cremos em Cristo, o Filho de Deus, que foi ressuscitado no terceiro dia. E o terceiro dia era domingo. Repita comigo. E o terceiro dia era domingo. Tem muita gente que ficou com raiva de Jesus. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus não ressuscitou no sábado. Para embasar as heresias que eles afirmam, dizendo que o sábado é santo de Deus. Mentira. Mentira.
Eu vou te dar duas palavras agora, 2 textos bíblicos, anota aí, para embasar o que eu estou falando e para dizer que o adventista é um baita de um mentiroso. Não só ele, mas quem guarda o sábado. Escute isso. Atos dos Apóstolos. Está com a tua Bíblia aí? Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7. Escute isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso de número 7. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Que dia eles estavam reunidos para a Santa Ceia? Domingo. Domingo já existia um papa para mudar o decreto sabatista para dominical? Escute outro. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 16 e verso de número 2. Escute isso. No primeiro dia da semana, meu Deus, os caras só se reuniam no domingo, irmão. E o sábado? Cadê o sábado da Bíblia no Novo Testamento? Presta atenção no que a Bíblia diz, irmão. Aprende pelo amor de Jesus. Escute isso. 1 aos Coríntios 16, 12, 16, 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo exorta os irmãos para que façam as coletas da igreja no domingo, para que levem as suas ofertas no domingo. Por quê, pastor? Porque a igreja cristã não era dos judeus. Quem guardava o sábado eram os judeus na velha aliança. O povo cristão ensinado por Cristo, o povo bíblico, guardava o domingo, cultuava no domingo, porque eles nunca guardaram o dia. O apóstolo Paulo chega a afirmar na carta aos Romanos, no capítulo 14, que alguns faziam distinção entre um dia e outro, mas para quem crê em Cristo, todos são iguais. Tem diferença. Pastor, é pecado trabalhar no domingo? Não, eu trabalho. Estou aqui trabalhando. Entendeu? 1 aos Coríntios 16 e 2. São 2 textos que provam para você e para mim que os cultos da igreja cristã eram no domingo e não no sábado. E que nunca foi um decreto papal que mudou do sábado para o domingo. Foi Cristo quem mudou. Foi Jesus quem mudou. Entendeu? Foi Jesus quem mudou. A aliança, a primeira aliança, abraâmica ou de Abraão, foi feita com o povo judeu, não com os cristãos. E você precisa entender isso. Jesus Cristo veio para nos trazer uma nova aliança. E essa nova aliança se inicia quando Jesus ressuscita. Por isso ele ressuscitou no domingo. Por isso os cultos eram no domingo. Por isso Jesus trouxe um novo bálsamo, um novo cheiro. E eu e você agora temos uma nova oportunidade em uma nova aliança em Cristo e não em Abraão ou Moisés. Não, em Cristo. Eu e você somos mais que vencedores. Em Cristo, eu e você venceremos. Em Cristo, eu e você vamos romper em fé. Nós somos cristãos e andamos segundo o Novo Testamento, na presença de Deus, para que o Senhor nos ensine, nos ajude, nos abençoe. Muitas vezes eu e você vamos ter que olhar para coisas para que a nossa fé seja avivada. Vai acontecer. João andou com Jesus 3 anos.
mas ele só creu que Jesus era Cristo quando ele viu o lençol. E lembre-se que nós estamos no Novo Testamento e não no Velho. Muita gente fala de sincretismo, que Jesus nunca usou objetos, porque não conhece a palavra de Deus. Porque se conhecesse, não diria. Objetos utilizados, como o apóstolo Paulo, que ungia os lenços, as roupas. Quando estes eram postos sobre os doentes, eles eram curados, libertos, abençoados. Porque muitas pessoas precisam de um amparo para que creiam. E Jesus nunca proibiu isso, muito pelo contrário. Ele entende a fraqueza humana e que nem todos conseguem crer sem ver. Quando Jesus conversa com Tomé, no capítulo 21, ele disse: Tomé, tu creu porque viu, mas bem-aventurado aquele que não vê e crer. Mas aquele que precisa ver para crer também tem a oportunidade de estar com Cristo e morar no céu. Jesus veio para todos. E todos que crerem no Senhor Jesus Cristo e forem batizados serão salvos. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Amém? Pastor, qual é o fundamento da nossa fé? A morte e ressurreição de Cristo, o Filho de Deus. Depende de fatos reais e visíveis para crentes que não puderam presenciar o evento. A fé depende de testemunho verídico preservado no Novo Testamento. Aprende isso. Você não viu Jesus ressuscitar, mas você ouviu e vê isso preservado na Bíblia. A palavra de Deus. Esse é o testemunho verídico e verdadeiro, que tem tentado ser mudado por muitas pessoas ainda, com versões bíblicas que falam absurdos. Mas nós, crentes em Cristo, conhecemos a verdade e a verdade nos liberta diante de Deus e em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos lá? A gente vai orar também para participar da Santa Ceia do Senhor. Então nós vamos agora fazer a oração. Eu creio que você já está com os teus apetrechos aí preparados. Eu já estou. Aqui, ó, a pastora já preparou para mim. Olha o pãozinho, suquinho de uva. Já estou pronto para participar da comunhão da igreja. Eu espero que você também esteja já preparadinho aí. Amém? Mas antes de participar da Santa Ceia, você precisa orar com fé e pedir perdão dos teus pecados, para que Deus possa te perdoar. E então, devidamente perdoados por Cristo, através da nossa oração, nós estaremos limpos e em santidade, para que possamos participar da comunhão da igreja em Cristo, em nome de Jesus. Amém? Feche os seus olhinhos agora e vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, papai, eu quero te agradecer por essa mensagem. Eu peço, papai, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa nos ensinar e nós sejamos ensinados teus. E aprendamos, Senhor, a andar na tua palavra. E aprendamos, Senhor, a fazer a tua vontade. E aprendamos, meu Deus, em nome de Jesus, a andar contigo, estar contigo e sermos assim abençoados em nome de Jesus Cristo. Papai do céu, peço que o Senhor perdoe todos os nossos pecados. Cada uma das minhas ovelhas, Senhor, que está em diversos lugares do mundo, possa agora, em comunhão com a sua igreja, através da internet, participar da Santa Ceia do Senhor. Que o Senhor possa receber a oração que cada um deles está fazendo agora com fé, pedindo perdão dos seus pecados, arrependidos devidamente. O Senhor possa nos perdoar, nos lavando com o seu sangue, trocando as nossas vestes, dando para nós vestes brancas, novas e limpas.
colocando, quem sabe, um turbante novo sobre a nossa cabeça e derramando sobre cada um de nós um óleo fresco, para que nós tenhamos agora na comunhão dos santos a comunhão contigo e sejamos sarados, papai, de qualquer enfermidade que tenhamos, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá para a primeira carta aos Coríntios agora. Vamos procurar aí na nossa Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11 e verso de número 23. Pega a tua Bíblia aí e vamos participar da comunhão da igreja. Vamos lá. Vamos lá. Tudo prontinho, já está pronto. Posso ler? Pegue o pãozinho, tua mão, ou a bolachinha, ou o alimento que você tiver. Se você não tiver um pãozinho, pode ser um pedacinho de fruta ou de qualquer coisa que você tenha para comer aí, tá? Qualquer coisa. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Vamos orar agora. Segure o pãozinho aí. Querido Deus, em nome de Jesus, Papai do céu, eu te peço que o Senhor abençoe agora esse alimento que está em nossa mão, para que ele simbolize a tua carne e que nós possamos participar dela como nos ensina a tua palavra, sendo um só corpo, uma só igreja, e que todos que estamos participando tenhamos comunhão contigo e com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. E disse o Senhor: comei todos, esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Pode comer. Amém? Segura agora o teu copinho aí. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Papai do céu, olha aqui o cálice que cada um dos irmãos está segurando na sua mão. Meu Deus, eu não sei qual é o líquido que tem aí dentro, mas eu peço que o Senhor derrame nele uma gotinha do teu sangue, para que todos possamos participar dele agora, como igreja, unidos numa só fé. Nós cremos no Senhor Jesus, que o Senhor é o Filho de Deus, que veio ao mundo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, está vivo à direita de Deus, intercedendo por cada um de nós. Senhor, nós o estamos esperando como igreja, empenhados em fazer o melhor que pudermos, para que um dia possamos vê-lo e nos alegrarmos com o Senhor e subirmos para morar no céu como igreja, com o Senhor, como nosso Rei. Eu peço que o Senhor abençoe a nossa bebida, porque nós cremos nisso, em nome de Jesus. Amém. E disse o Senhor: bebei todos, esse é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Pode participar agora. Glória a Deus. Eita glória. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Amém? Deixa eu orar por você. Papai do céu,
Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero abençoar minha igreja, meu povo. Eu peço que o Senhor venha nos tomar nas tuas mãos, para que nós andemos na tua presença e sejamos uma bênção. Abençoa, Senhor, a igreja do Porto de Cristo, cada ovelha, cada irmão, cada irmã que tem participado desta comunhão. Que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, hoje é a nossa última Santa Ceia do ano. E eu quero te agradecer, meu Deus, em nome de Jesus, pelo ano de 2021. Não é ainda um culto de ações de graças, mas é um culto de agradecimento. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos guardado. E se nós estamos aqui ainda respirando, é em função da tua vontade e do desejo do teu coração. Meu Deus, eu quero pedir a tua bênção por esses poucos dias que ainda faltam para se findar o ano de 2021. Papai, que a tua mão, Senhor, poderosa venha sobre as nossas vidas. E o Senhor nos abençoe e prepare, meu Deus, para o ano de 2022 que está vindo aí. Que a tua mão, meu Deus, venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor permita que nós abramos os nossos olhos e enxerguemos o que está por vir, para que não sejamos como igreja pegos de surpresa em função daquilo que está chegando sobre a nossa nação. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre, meu Deus, de todo mal. Em nome de Jesus, e a igreja diz comigo, amém. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham um excelente final de domingo. Durmam com Deus, tenham sonhos proféticos. E amanhã a gente está aqui. Muita coisa para conversar com vocês amanhã. Tá? Muita coisa para conversar com vocês aí. Amanhã a gente vai falar bastante. Tá? Às 14 horas. Se Jesus não voltar aí, até amanhã às 14 a gente está aqui. Legal? Um beijo no teu coração, um ósculo santo em cada um dos meus irmãos, queridos, das minhas irmãs. Deus abençoe muito vocês. E até amanhã. Tchau. Tchau, galera. Deus abençoe.